Nossa, que fome. Só vou pedir para você sentar dessa cadeira aí para cá, para não tá? Ou você sentar lá para aqui. Mentira. Mano, você sabe o PR que o pessoal usou hoje? Sim, eu lembro. Mano, fala muito mentira. O Martin mostrou pra nós nessa hora. Porque tipo, a gente apresentou trabalho, assista, pós-prova. Sim. Aí ele falou, pô, quem que é aquela menina que eu vi mais dúvidas? Falou, acho que é. Não, só vamos atravessar umas coisas. A gente foi na sala. Vocês estão com tempo? A gente falou, mano, vamos. Aí ele falou, eu quero mostrar uma coisa pra você que a gente vai usar no que vem. Que legal. Mano, vai começar. Aí ele falou, a gente vai testar isso, nós tá assim, tal. Aí foi a primeira aula. Sim, o que é? Consegui, fui. A gente não teve que voltar. Foi uma Foi quando aconteceu. Tem algum palpite do café? Eu ia comentar sobre isso. Só esperar começar a gravar. Eu ia quebrar nossa, foi muito melhor. Ah, não, é muito melhor. Só que eu acho que para o pessoal vir. E tipo, depois, fotos.
chegou na prova e não tinha forma. Aí os caras falaram, professor, você pode colocar a forma no quadro? Eu falei, como assim? Vocês não sabem que você tem que ir pra prova e você não sabe a forma? O que ele ia fazer aqui? Aí ele passou uma fórmula que sabe a forma de arrasto? Nossa, foi mesmo, foi pro de lado, né? Ele passou assim, tipo, top. E foi isso que eles tiveram. Aí no nosso ano, teve uma forma ou outra. Ah, mas a questão de era aquela questão de lado, da dimensional era mais fácil. O de lado foi muito tranquilo. Não teve essa, teve essa. E eles arredondaram, né? Pra passar as menos, eles arredondaram. Eu tinha ficado 4, 3, 90, uma coisa e ele passaram. A prova de lá, foi lá. Foi igual. Foi? Não, a sub que era aberta. Não, foi sub. Eu fiz a primeira prova teórica. Ah, não, é. Eu fiz de meio, correndo. Aí eu voltei de novo. A mesma prova. É verdade, você pega uma prova, né? A mesma prova. Aí você podia escolher se você queria fazer as duas, você queria fazer Aí eu fui só pra fazer de novo. Tipo, eu já tinha passado, eu já tinha passado. Aí você queria fazer. Eu tinha falado pra vocês. Eu estava assim. Se você tivesse, tipo assim, você fez a prova. Aí você escolheu, tipo assim, agora eu entendi como é que faz, se você escolheu de novo. Não, mas tem gente que fez a prova também. É, no caso eu. Eu achei que ele Já tá check aí? Já. Eu também sou diferente. Já. Ah, tá. Tá, gente. Começar. Primeiro, só uns avisos. A escolha do grupo pro Kitimola eu acho que vai até amanhã. Então, tá naquela planilha que tá no Moodle, eu mandei no grupo também no WhatsApp. Ah, pera. Antes disso, eu vou passar no grupo pra vocês o material. Por aqui você pode pisar. Eu mandei no grupo de R0 o meu guiazinho da Fuja, que tem os exercícios que eu vou falar que eu vou fazer. E eu mandei também 2 PDFs da aula do professor Napal do ano passado, depois eu falo dessa aqui. Mas, então se inscrevam nos grupos, quem ainda está faltando, até amanhã. Aí, não, até sexta-feira. Aí amanhã tem a última negócio de introdução do Kitimola, que dá para fazer quem não fez, que vai ser às 11 horas. Aí, sobre as matérias da prova. A gente tem 4 matérias que podem cair e 3 questões, geralmente na prova de R0. Então, hoje eu falei com o professor Valério e ele falou, fala para os alunos darem uma atenção para 3D e para POT, mas ele falou isso porque ele acha que vocês não estão indo tão bem nisso, pela P1 e pelo POT que vocês tiveram hoje. Então, ele falou para vocês focarem, mas eu não tenho certeza se isso significa que vai cair. É só que é uma matéria que pega mais para você confundir muito fácil, no 3D, de você ver onde as coisas fazem momento. Então, ele falou para eu tomar muito cuidado só para não se confundir. E eu ouvi dizer que vai cair ali. E eu acho que é plausível essa informação, porque é a matéria que é mais diferente. A Mari falou. Porque é a matéria que é mais diferente das outras. Não tem quase nada a ver com nada. Então, vai cair e eu faço. Ok. Tá bom. Então, vamos começar com diagrama 3D. O diagrama 3D é exatamente igual ao diagrama 2D. Vocês já começaram a fazer na P1 as seções de apoio, né? Então, não muda quase nada, só fica um pouco mais difícil. Então, o que a gente tem? Eu escrevo meio mal no quadro, então por isso que eu mandei para vocês aqui, porque exatamente o que eu vou falar aqui, então se tiver alguma dúvida, se vocês quiserem ver. A gente vai fazer sempre o DCL, o diagrama de corpo livre. DCL.
6 equações de equilíbrio. Então a gente pode ter 6 incógnitas para o nosso problema ficar isostático. Aí, retomando aqui em exercício de 3D, tudo fica mais confuso. Então, façam bonitinho os desenhos, capriche, lava a régua, faz com proporção as coisas. Porque às vezes você até se confunde na conta e dá um número meio estranho, mas no desenho, tipo, parece que o número está sendo no desenho, aí o desenho te ajuda a não errar o sentido dos momentos. Mas vamos direto para um exemplo que aí eu já vou falando e fica mais fácil. Então esse exemplo aqui é da lista 5. É o primeiro exercício. Aí a primeira etapa que você vai fazer é o DCL. Então você tem a sua viga, um negócio assim. Aí você primeiro faz a força equivalente daquele quesinho. Eu não substituí o 30 kN e o 12 kN por metro, mas enfim, a resposta está em função de FQ. Você primeiro faz a força equivalente, que vai ser por ser retângulo ali, você só faz o quesinho vezes 1 metro e fica o quesinho. Mas lembra que esse quesinho é uma unidade de força, não é uma unidade de força distribuída. Aí aqui você tem a força F, e ali é um engaste, então a gente tem uma força para cima, uma força para o lado, vai ser o meu Y, né, o A, vamos chamar de A, ou XA, e você vai ter um momento. Ah, pera, você vai ter... Não, eu me confundi, tá, gente? Eu já falei bobagem aqui. O jeito que eles se apresentaram ali parece que é plano, mas por ter a força no outro sentido, aí fica um exercício 3. Aí eu já me confundi, já ia colocar duas forças. Mas... E aqui você tem uma força YA. E ainda tem os momentos. Eu posso representar os momentos de dois jeitos. Eu posso fazer a setinha assim, ou eu posso fazer aquela setinha dupla que faz o momento. Todo mundo sabe representar assim? Então, só para ficar mais fácil no desenho, eu vou fazer as setinhas duplas. Esse aqui vai ser o momento Y de A. Aqui vai ter o momento Z de A. E aqui vai ter o momento X de A. Eu vou colocar ali no desenho porque está muito pequeno, mas tudo bem. Aí, primeira etapa, DCL. Aí, depois eu vou calcular as reações de apoio. Lembrando que eu tenho 6 equações de equilíbrio. Então, você vai primeiro fazer a somatória das forças em X, vai dar 0. E você só tem uma força em X, que é esse XA. Então você sabe que o XA é 0. Aí a somatória das forças em Y, que você tem o YA. Para a direita eu vou chamar de positivo, o linker, né? Não vou desenhar o linker, porque o linker é 3D, mas o que eu vou chamar de positivo seria essa convenção de sinal, é o que está a favor dos meus eixos, e também os momentos que estão a favor dos meus eixos. Então, quando você faz a regra da mão direita, se o seu dedão está apontando para o eixo, é positivo. Se ele estiver ao contrário, negativo. Aqui, negativo, positivo, positivo, negativo. Aqui. Então, meu YA, peraí, tá aqui, e eu tenho meu Q, que também é positivo, igual a 0. Então, eu sei que o meu YA é igual a menos Q. Eu já vou mudar o meu sentido de YA aqui, para não mudar depois. Eu tinha errado o meu desenho. Não, vou deixar assim, e eu sei que está e eu tenho a somatória de força Z é igual a 0. E eu só tenho o meu Z e o meu F, então eu sei que ZA é igual a F. Eu já usei as 3 equações de forças, aí agora eu vou usar as 3 equações de momento. Vou anotar aqui no canto. ZA é igual a 0, Y é igual a menos Q,
Aí as minhas 3 equações de momento são, eu escolho um ponto, no caso, nesse exercício, só tem um ponto onde eu posso escolher para zerar o momento, e esse ponto é o A, que é o meu engaste. Então, eu vou zerar meu momento em A. Eu sei que o momento x, y e z vão ser zero em A. Então, a somatória de momentos em A, x é igual a zero. Aí vamos ver o que faz momento no eixo x. Aqui está o eixo x. Esse Q, ele tem uma distancinha entre o eixo x. Então eu sei que esse Q vai fazer momento. Agora, vai ser positivo ou negativo? Ele está querendo empurrar assim o eixo x, certo? Ele está empurrando para trás. Então vai ser negativo. Então eu tenho menos. Qual é essa distância? Aqui é 1, metade dele que é o para cada meio. Menos meio. Q. E aí, o F incide no eixo x. Ele não vai fazer nada para mim. E todas as outras forças que eu tenho são no ponto A. Então elas também não vão fazer nada para mim, elas também incidem no eixo x. Então a única força que eu faço que tem momento no eixo x é o quê? Aí que sobra o meu momento x, que é mxa igual a zero. Disso eu tenho que mxa é igual a aqui sobre isso. Tá. Aí a próxima equação é do y. O que vai fazer momento no meu eixo y? Eu tenho que o meu Q está paralelo ao y. Se ele está paralelo ao y, ele não tem braço em relação ao y, ele vai fazer momento y. O meu F, ele tem esse braço aqui em relação ao y. E ele vai girar em que sentido? Ele vai girar, empurrar o y para cá, certo? O F está positivo. Está a favor do eixo y. Então vai ser o F vezes o braço dele, que é 2. 2F. Todas as outras forças que eu tenho aplicadas estão no eixo A, não vou fazer momento. Então o que sobra é o meu momento y. Também eu coloquei como positivo no meu desenho. E y igual a 0. Ou seja, MYA é igual a menos 2F. Certo? E a minha última equação vai ser do MA no eixo Z, que vai ser 0 também. Então, o que faz momento no meu eixo Z? Eu tenho que esse Q tem esse braço em relação ao eixo Z e ele vai girar no sentido positivo. Vamos lá? Puxa para cima. Então, eu tenho que... Qual que é? A distância é 3,5, né? Aqui é 2, aqui é 1,5. Então, eu tenho 3,5 vezes o meu Q. Aí o meu F, ele é paralelo ao eixo Z, então ele não vai fazer nenhum momento em relação a ele. As outras forças incidem no ponto A. Então o que sobra é o momento Z ficado em A. Igual a 0, então eu tenho que o M a Z, deixa eu medir a Z, é igual a menos 3,5 Q. Eu encontrei todas as estações de apoio. Agora, eu preciso necessariamente encontrar todas as estações de apoio sempre? Não. Se você estiver correndo na sua prova e tiver que desenhar os diagramas de importante, momento, qualquer coisa, e não tiver tempo de calcular a reação de apoio, ela não é extremamente necessária para a resolução do seu exercício. Mas o que ela te ajuda? No final, se você tiver feito o diagrama da sua estrutura inteira e você foi, por exemplo, isso aqui aqui está engastado, né? E aqui está líquido. Quando eu for fazer meus cortes e começar o meu diagrama, eu gosto de começar pela extremidade líquida.
Então, se eu venho pela extremidade livre e chego no apoio, eu vou chegar em algumas dos esforços solicitantes aqui em A. E esses esforços solicitantes que estão em A vão ter que bater com as reações de apoio. Eles vão ter que ser o oposto das reações de apoio. Porque o A está segurando tudo que está vindo nele. Então ele tem que ser o oposto do que está vindo nele, certo? Então se eu calculo isso aqui, chego no final do meu corte e vi que deu errado, significa que eu errei ou o cálculo das reações de apoio ou o diagrama, os cortes. Então eu sei que está errado no exercício. Aqui. Então, reação, check. Aí, que nem eu tinha falado antes, eu gosto de começar a fazer os cortes dos exercícios de diagrama pela extremidade livre. Porque assim, mas eu poderia, na verdade, porque é justamente isso que eu acabei de falar, que ele me dá uma garantia. Se eu começo pelo A, eu já usei a minha garantia, que eu sei quais são os esforços. Eu invento ali a direção e começo fazendo. Mas se eu começo por aqui, eu tenho que chegar e tenho que bater. Então eu acho mais garantido começar pela livre. Então eu vou começar pela livre. Quais pontos a gente tem que analisar quando a gente faz os cortes? A gente tem que analisar sempre que começa e termina a viga, sempre que começa e termina uma força distribuída, sempre que logo antes e logo depois de uma força aplicada, lembrando que se tiver um apoio na sua estrutura, ele é uma força aplicada. Isso aqui vira uma coisa tipo isso. Então, um apoio também conta como o corte que você tem que fazer antes e depois. E em estruturas 3D, vale muito a pena, em 3D também, mas em 3D vale muito a pena você fazer corte antes e depois de virar. Porque um momento, por exemplo, que era... Vamos ver. Um momento que era fletor em uma viga, quando ela vira, pode virar um momento torsor. Certo? Faz sentido? Que, por exemplo, aqui ele tá... Tipo, se tem um momento fletindo essa barra nesse sentido, quando ele virar aqui, ele vai virar um momento torsor dessa barra aqui. Então faz sentido você fazer logo aqui e logo aqui. Mas isso é só para você não se perder quando você for fazer o seu desenho, o seu diagrama, porque vai entrar em um gráfico e não... Então faz sentido fazer quando não virar. Ok. Então, fazer o corte em D, que é o... eu coloquei um ponto a mais. Eu chamei isso aqui de DCBA, para ter um pontinho no F. Deixa eu... vai ficar escondido. Ó, DCBA, seria. Cortinho D, vai ser meu primeiro. Eu peguei e cortei logo aqui no começo. Então a minha viga está para baixo. Ela continua para cá. E o que eu tenho aplicado nele? Nada, porque eu estou pegando bem o comecinho dele, o que ainda não teve efeito sobre ele, então o D começa a zerar. Aí eu tenho meu C, que eu vou chamar de C', que é o meu C antes de virar, aqui. Então a minha viga continua sendo vertical, só que agora eu tenho o meu Q, que já entrou todo. Eu já passei toda a carga distribuída, então quando eu for carregar a minha força do Q para baixo, ele já vem inteiro. Aqui. E eu também tenho um momento produzido por esse Q. O Q está fazendo isso aqui, o momento está orientado para cá. Eu tenho um momento produzido por esse Q. E o braço desse momento vai ser essa metadinha da barra aqui, que vai ser meio. Então aqui eu tenho um meio. Aqui. Aí eu vou fazer a mesma coisa, só que agora virou. O C, duas linhas. Agora eu estou nessa parte aqui da barra. Ele já é horizontal. A minha barra está aqui, continua para cá. E eu tenho exatamente a mesma coisa. Eu tenho o meu Q. E eu tenho o meu momento. E aqui aconteceu aquilo que eu tinha falado, que o momento que era fletor virou torsor. Certo? Esse momento aqui é torsor. E ele é negativo, está entrando na... Depois eu
E aí eu vou ter o Q, que já estava lá. Esse meio aumentou, diminuiu, ficou igual. É o momento produzido por esse Q por estar abaixado, por estar vindo para baixo. Ele continua igual, porque aqui está na mesma cota do que esse. Ele continua abaixando só meio, certo? Então o braço para baixo ainda é meio. Então esse momento ainda continua meio. Só que agora esse aqui tem um outro momento, certo? Porque eu também desloquei ele para o lado. Deslocando ele para o lado, agora eu vou ter um momento no eixo Z, certo? Porque eu estou trazendo ele para cá, então ele está fazendo um momento no eixo Z. Com isso aqui de braço, que é 1,5. Então, que nem eu tinha feito na mão direita, tá para cima, 1,5 aqui. E ainda não entrou meu F. Agora vai entrar meu F. Abaixo. E eu vou chamar de duas linhas, porque agora a gente passou pro lado de cá. Então vai ficar exatamente aquilo, só que com um F. Uma via horizontal, puxa pra cá. Aí eu tenho o meu 1,5, que não mudou porque não aumentou o braço. 1,5 Q. Eu tenho o Q. Eu tenho o meio Q aqui do lado. Meio Q. E agora tem o meu F também, que eu vou colocar aqui. E é isso, o meu F ainda não produz movimento. Tá. E agora a gente só tem o ponto A, que é o último, que é o que vai fechar as coisas pra gente, ver se a gente está certo ou não. Ponto A. Continua na horizontal, na minha viga. E logo mais eu acho que vai gastar aqui. Ok. Então eu continuo por aqui. Continuo com o meu F. Eu continuo com o meu meio, que eu ainda baixei só meio. Só que esse 1,5 era um 1,5 que eu produzia para eu arrastar para a esquerda, certo? Eu arrastei ele mais ainda. Então, meu 1,5 vai mudar de novo. O meu 1,5 vai ser esse braço aqui, que é 3,5. Também para cima. Então, 3,5. Aqui. Vergonha, gente. Tá certo. E eu também arrastei minha força F, né? Minha força F, eu também joguei ela para a direita e para a esquerda. E quando eu jogo ela para a esquerda, ela também vai fazer um momento na minha viga, ela está empurrando ela para baixo. Esse aqui é o braço dela, que vai ser 2. E aqui é o momento no eixo Y. 2F. Então eu cheguei no fim dos meus cortes, e aí eu consigo ver, eu tenho 3,5 Q positivo, momento no eixo Z. Momento no eixo Z, 3,5 Q negativo, tá certo? Eu tenho 2F positivo Y, menos 2F, certo? Eu tenho meio Q, isso aqui é negativo X. Aqui eu tenho meio Q positivo, certo? E eu tenho meu Q positivo Y, menos Q, o meu F negativo Z, F, e o X não existe a Z. Então, deu certo o meu diagrama. Agora eu estou pensando o que eu faço para fazer o desenho. Acho que eu vou subir o projetor. Então, retomando a convenção do diagrama. A normal é positiva se ela traciona, é negativa se ela comprime. O momento torsor também, positivo se traciona, negativo se comprime. Aí eu tenho que a cortante. Essa história da cortante é meio chata. Quando você tem o seu sistema de eixos,
horário, quando eu for analisar a cortante, quando eu estiver olhando por esse lado dele, certo? Aí a mesma coisa para cá. O meu observador está vendo o Y por aqui. Então eu vou ver horário ou anti-horário no Y por aqui. E o meu Z eu estou vendo bem de frente. Então eu vou ver horário ou anti-horário olhando de frente. Quando é plano, é mais óbvio. Quando é 3D, é fácil de se confundir. Às vezes eles até colocam um observador, tipo, eles fazem isso que eu tinha feito, colocam um olhinho aqui, um olhinho aqui, um olhinho aqui. Tá, ok? Então a cortante vai ser positiva se ela tenta girar a sua barra no sentido horário, negativa se é anti-horário. Agora, lembra que eu fiz o meu corte de cá para cá. Então, eu vou ver esse giro da barra, vamos supor que eu tivesse uma cortante aqui. Eu vou ver esse giro da barra querendo girar para cá. Às vezes, você desenha a barra aqui e aí parece que está querendo girar para lá. Lembrem de desenhar a barra para onde ela continua, não para onde ela já esteve. Eu cortei ela aqui, mas ela continua para cá. Então, essa força quer girar aqui continua, não o que eu já fiz. Então, cuidado com isso também. Mas, momento fletor. Não tem sinal no seu desenho, você desenha do lado tracional. Ele vai fazer isso agora. Pode fazer virinhas. Começar pela cortante. Então, a cortante em D é 0. A cortante logo em seguida do D é esse Q aqui. Esse Q, ele está querendo girar. É horrível de ver esse negócio assim. Porque, por isso que eu falo, aquele negócio parece um exercício plano, porque ele desenhou a viga no plano. Se tivesse viradinho, seria até mais fácil de ver se gira no sentido positivo ou negativo. Mas ele está querendo girar a barra no sentido anti-horário. Agora eu só tenho que ver isso e mostrar para vocês. Como que eu vou... Vocês conseguem perceber que no sentido anti-horário? Porque é assim. Vocês estão vendo? Eu também não sou. Que problema. Quando a gente chega aqui, a gente está olhando de cima, porque é esse plano que a gente está vendo. E aqui ele vai querer girar no sentido de horário. Esse dá pra ver, certo? Então, ele sabe que nessa viga aqui vai ter um, tipo, olhando essa aqui. Aqui vai ser negativo. Tá, aqui. Vou voltar para o outro ponto para ver se agora dá para ver. Eu estou vendo que parece ser positivo, né? Então, olhando o eixo Y. Olhando o eixo Y parece que... Deixa eu ver se eu escrevi errado, porque... Esse aqui é o exercício da lista. Só porque eu não quero falar bobagem. Não é isso. É isso. Não é isso. É atividades conjuntas. Lista 5. Espaciais. Ah, tá certo. Não, fiz bobagem. Não, só escrevi errado. É que no exercício ele não pede para você desenhar. Tá vendo? Ele não colocou nada aqui. Ele não pede para você desenhar nessa viga. Eu só esqueci de colocar um música. Então aqui ele vai do 0 até o Q. E ele vai numa equação de primeiro grau, porque aí você tinha uma constante, certo? Aqui lá em cima dá pra ver. Você distribui a constante, então a cortante aumenta 1 grau, vai aumentar 1 grau, vai ser uma equação de segundo grau, vai ser essa retinha aqui, que vai ser positivo. E aí essa chatice do negócio
te representar sendo os observadores, porque parece que a minha força deu um salto, foi positivo ou negativo, mas isso é só questão dos observadores que ele colocou no seu exercício. Porque aqui continua negativo. Aqui negativo, esse aqui é positivo, aqui é aqui, aqui é aqui. Q. Ainda não apareceu mais nenhuma cortante além desse Q. B. Ainda não apareceu nenhuma cortante além desse Q e esse Q continua igual. Então vamos caminhar até o B, que é aqui. B, duas linhas. Essa cortante continua igual. E eu só vou colocar rapidinho para a gente ver que a cortante continua igual e aí eu posso só fechar essa cortante aqui. A cortante é negativa Q em toda essa parte da viga e ela vai crescente até Q na viguinha vertical. Voltando para cá, tinha aparecido mais uma força cortante, que é esse F aqui. Esse F, ele quer girar a minha viga no sentido anti-horário, certo? Ele está girando ela aqui. Não, aqui. Horário. Oh, Deus. E aí, o que a gente faz? Aqui tá negativo a resposta. Mas o anti-horário. Bom, esse aqui eu tenho quase certeza que a resposta está errada, porque eu vou ver depois com eles, porque aí a partir do meu ponto B eu vou ter o meu F positivo valendo F. Depois eu vou confirmar com eles porque aqui está negativo, você dá pra ver? Negativo. Mas é horário. Então, tudo bem. Algumas confusões, mas foi normal. Eu tenho normal na minha vida, aqui não tem normal, aqui não tem normal, sem normal, sem normal, sem normal, sem normal. Não tem normal. A força é assim, ela não vai ser normal na viga BC. Tá, faz sentido você pensar assim. Mas tem dois jeitos a gente analisar o problema. Ou a gente vem de lá pra cá, ou a gente vem de cá pra lá, certo? A gente tinha calculado que no meu apoio lá tem um F. Se eu estiver vindo de cá pra lá, você tá achando que eu vou carregar. Mas quando, tipo, eu vou estar carregando F pra cima, na viga, e quando eu chegar naquele ponto de aplicação do F, ele vai zerar e aí aqui vai continuar zero. Faz sentido? Tipo, deixa eu fazer um desenho. Eu vou estar do A pro D. Aí aqui eu vou ter um F, só que, não, aqui eu vou ter um F. Na verdade vai ser o contrário. Tipo, eu vou estar analisando a viga assim, tipo, ela continua pra cá, certo? Aqui eu vou analisando o contrário. E aqui vai estar o meu F, que é o ponto. Não. Tá certo. E aí quando eu chegar no ponto de aplicação do F, ele vai matar o meu diagrama. Que eu vou vir carregando F, carrega F, e aí vai apagar o meu F quando eu chegar no ponto de Tá. Aí, momento fletor. Momento fletor. Então, aqui não tem momento, aqui tem momento. Esse momento está querendo girar a minha barra assim. Ou seja, ele está pegando essa face que a gente está vendo e jogando ela para trás. Essa é a tração. E ele vai de 0 para meio Q. Então, esse lado de cá é o tracionado, eu vou desenhar desse lado de cá. Entendido? Certo? Então, aqui está o meio Q. Eu vou continuar. Esse meio Q é o meu torçor, então eu não me preocupo com ele agora. Em B, tá. Em B vai surgir esse 1,5Q, só que esse 1,5Q ele vai
virar depois 3,5 quando ele chegar no final do A. Então eu já vou passar direto para ele, porque aqui era 0, aqui é 1,5 e aqui é 3,5. Então nessa extremidade ele é 0, aqui é 1,5 e aqui é 3,5, certo? E aí para que lado eu vou desenhar ele? Cadê? Ele está querendo pegar essa parte visível da viga e jogar ela para trás. Ele está empurrando essa parte visível, está tracionando ela, certo? Então eu vou desenhar do lado da frente da viga. E aqui era 3,5, aqui era 1,5 e aqui era 0. Então é uma reta que está nesse plano. Aqui é o 3,5 e aqui é 1,5. Eu posso marcar esse ponto ou não, não é necessário. Porque é uma reta e eu não tenho nenhuma variação em meio. B. O que está faltando? O 2F. Esse 2F. Então aqui não tem mais nenhum momento, aqui não tem mais nenhum momento, e no A tem esse 2F. Que ele parte do B, que é do ponto de aplicação do F, começa a fazer o momento e ele vai até o A. Faz sentido? E ele vai ser para que direção que eu vou desenhar, gente? O meu 2F. Mano, ele tá pegando a minha viga e ele tá trazendo ela para baixo. Faz sentido? Tipo, ele tá assim, puxando ela aqui assim. Então ele vai tracionar em cima. Eu odeio essa representação. Eu gosto muito mais quando ele é giradinho. Pra ver tudo melhor. Esse aqui desiste. E o cursor, que eu acho que é o mais simples junto ao normal, que é só ver que na viga horizontal tem um meio que nela toda e ele está comprimindo, o vetor está comprimindo o viga. Então eu posso só meter em qualquer plano, posso desenhar aqui, posso desenhar aqui, posso desenhar onde eu quiser, mas ele vai ser meio que. E eu marco negativo. Algumas confusões, mas é isso. Depois eu vejo esse negócio desse positivo aqui, mas é isso. Vai ser linear o momento em DC? Ele não seria uma parábola? Não. Esse aqui? Não, porque eu tenho a força distribuída constante, certo? Isso é uma constante. Aí a constante aqui. A minha constante é grau 0, né? Aí o grau 0 vai virar um grau 1. É sim. Esse é o momento. Desculpa. É uma parábola. Importante. Aqui ele é grau 1. Uma desenho que eu deixo. E. não foi. Só vendo a concavidade. É isso. A concavidade, vocês lembram da regra do barbante? Alguém falou pra vocês? E você pega a força distribuída, a força distribuída tá pra cá, então é como se você colocasse um barbante aqui e empurrasse ele na direção da força distribuída. Aí faz uma barriguinha pra cá. Pode passar? Tá. E é muito importante nos exercícios de diagrama você checar se faz sentido. Justamente que eu tinha errado agora. Que você vai checando o grau dos seus gráficos. Então, o grau ele sempre aumenta quando vai de cortante para momento. E ele é sempre tipo, a da cortante é um maior do que a da força distribuída, a do momento é um maior do que a cortante. E quando você tem saltos no seu gráfico de força, quer dizer que tem alguma força aplicada que fez mudar esse gráfico. Nesse caso, esse salto que dá aqui é o da força F, que a força F empurrou exatamente F para baixo.
Produto vetorial, se você não tiver segurança para fazer os cálculos dos momentos e fazer a regra da mão direita, se ficar confuso na prova e tiver tudo errado, você pode usar o produto vetorial, que é o que a gente usava na mecânica, no MEC-A, que é o momento num polo O é igual, só um vetor, é igual ao ponto P menos o polo O, vetorial a força F. A força F é uma força que é aplicada no ponto P, o ponto O é onde eu quero calcular, então naquela equação que a gente está usando, o polo que a gente está usando para calcular o momento era o polo A. Calculou o momento do polo A, então aqui vai entrar o A. Aqui são as coordenadas do A, e aí você pode escolher qualquer sistema que você quiser. Eu colocaria tipo 000 no A, então aqui seria 000, aí você vê a coordenada do ponto P e a coordenada do F, e aí você faz aquele produto vetorial, que aí você sabe que I vezes J dá K vezes I dá J, aí J vezes K dá I, e no contrário dá negativo. Mas é muito mais fácil fazer com a regra mão direita, então isso aqui é só para se tudo der errado. Aí o segundo tópico é linha de influência. Linha de influência muda muito o estilo de raciocínio que você vai ter para fazer o seu exercício. Em vez de você ter forças aplicadas na sua estrutura e você querer saber as forças solicitantes em toda a sua estrutura, você tem uma força de carga unitária que vai caminhar pela sua estrutura e você vai querer saber qual é o esforço em uma determinada seção, onde, quando a carga estiver aplicada em uma parte da sua viga. Então, você consegue fazer os exercícios de linha de influência de dois jeitos. Ou você decora todos os modelos que você tem de fazer a linha de influência, ou você vai fazendo um raciocínio e vai entendendo o que você está fazendo. É muito bom você decorar, porque é um passo a passo simples e é tipo das poucas coisas que é bom você ter decorado. Mas saibam o que vocês estão fazendo, porque tipo, é um negócio que é diferente dos diagramas e às vezes pode confundir. Tem que lembrar que é outro contexto. E os problemas de linha de influência, eles são quase sempre acoplados a problemas de máximos e mínimos. E a gente vai fazer um exemplo disso. Aí os modelos. E tem um monte de modelos para fazer os seus problemas. Eu não sei como os professores passaram para vocês, mas eu tive aula com o Nakal. E o Nakal tinha um slide que eu gostava muito. E tinha gente da minha turma que estudava para a prova só com o material dele nos slides. Então eu acho que talvez valha a pena, por isso que eu mandei para vocês por WhatsApp. Mas essa aqui é a primeira aula de linha de influência do Nakal, que tem toda a contextualização, e lá pelas tantas ele começa a chegar em modelos. Aqui ele ainda está fazendo conta, tipo, tá vendo que ele coloca ele faz umas pontinhas, mas tem os modelinhos que você faz. Então, aqui ele coloca, tipo, a gente não vai fazer isso. Ele coloca várias seções, aí aqui linha de influência importante na seção 1. Então, numa viga apoiada, quando você tem uma seção antes do primeiro apoio, como que fica a sua linha de influência? Um bagulho assim. Dá pra você tentar dar uma saneada, uma decorada de como que ficam as coisas. E aí depois tem momento. Então aí eu passei o material do Nakal pra vocês, se quiserem olhar, isso aqui é momento. Mas vamos continuar a aula. Com um exemplo do Nakal, aliás. Esse é da aula 8 do Nakal. Eu passei 2 aulas da aula 7 à noite. Linha de influência.
Tá. Então, aqui eu tenho a nossa amiga. Ele quer a linha de influência da cortante na seção S, linha de influência do momento na fletor na seção S, e ele quer um máximo momento fletor positivo, que pode ocorrer na seção S, com um veículo tipo e peso próprio fornecidos. Esse exercício não tem carga de multidão, qualquer outro tipo de carga que às vezes aparece. Peso próprio aparece na viga inteira. O carrinho, o veículo tipo, você vai colocar onde você quiser. E se tiver essa carga de multidão também, que é uma carga distribuída, você também coloca onde você quiser. Esse onde você quiser é onde vai melhorar a situação para você, ou piorar, ou fazer o que quiser. Então, nesse caso, ele quer um máximo momento fletor positivo. Se eu tivesse também uma carga de multidão, eu ia colocar a carga de multidão só onde ela resultasse no momento fletor positivo. Sentido? Tá. Então, desenhar a linha de influência. Aqui é 2, 1, 3. Desenhar a minha linha de influência. Então, qual que é o passo a passo para você fazer a linha de influência da cortante? Linha de influência da cortante. Na seção. Você pega numa viga de apoiada. Você pega a sua viga de apoiada, você vai desenhar uma unidade para cima no primeiro apoio, uma unidade para baixo no segundo apoio. Você vai conectar a pontinha do apoio com a pontinha de baixo dessa unidade que você desenhou, pontinha de cima com o apoio, não sei se você quer. Aí você pega a sua seção, faz o vertical na sua seção. Aí você vai fazer esse desenho na sua estrutura. Isso aqui fica pontilhado, é só que você usa para desenhar. E por enquanto está assim a sua linha de influência. Agora a gente vai prolongar ela para os balanços. Os balanços são essas partes da estrutura que ficam meio que penduradas em um dos apoios. Então você só prolonga a sua reta. E aqui a gente só prolonga a reta. E fecha. E esse é um modelinho de linha de influência de cortante com uma viga de apoiado quando a seção é no meio do voo. Aí como que você acha esses valores daqui? Você faz uma regra de 3. Então você sabe que aqui era 1 e aqui era 4. Eu acho que esse todo era 4. Então, aqui é 1, 4, está para 1 e aqui é 0,5, certo? Se é 1 na vertical para 4 na horizontal, é 1 na horizontal para 1 quarto na E ali no ponto fica como? Aqui. Aí aqui você tem 2 na horizontal, então é meio. Regra de 3, triangulinhos. Aqui. É tudo proporcional. A mesma coisa dá para fazer para achar esse aqui. Isso aqui é 3. Então isso aqui vai ser. Vezes. Exatamente. Dividido por 4. 3 quartos. Não. E as distâncias horizontais? 3, 2? É do exercício. 2, 1, 3.
Mas aí, esse macete só vai servir se eu tiver uma... Tem que ser tipo igualzinho assim, a esse exemplo? Então, é isso que eu tinha falado dos modelos da linha de influência. Você tem um monte de jeito de ele aparecer qual é a seção. Então, esse é o caso da seção no meio do vão, esse S2, que vai ficar um negócio assim. Então, ele colocou um para cima, um para baixo, conectou, achou a seção, fez a vertical e fez esse prolongado para cima, prolongado. É o que a gente fez agora. Agora, nesse caso daqui, não está no exemplo, mas pensando como seria. Você quer saber quanto que vai ser a sua cortante naquela seção quando você aplicar uma carga unitária na sua viga, certo? Se a carga unitária tivesse sido aplicada aqui, nesse ponto aqui, você tem um aqui. Vamos pensar, a gente está fazendo o diagrama, a gente vai puxando essa carga para a direita. Quando a gente chegar na seção, a gente ainda vai ter puxado a carga e aí ela ainda vai valer 1, certo? Então a cortante vai ser 1. Então, se eu colocar a minha cortante, a minha carga unitária, em todo esse espaço aqui, quando a cortante da S1 vai continuar sendo 1, que é a carga unitária que a gente aplicou. Se eu colocar a minha carga unitária para cá, vamos pensar no nosso diagrama. Eu vou começar, ainda não vai ter nenhuma carga na viga, nenhuma carga na viga, nenhuma carga na viga. Passou a seção S e ainda não teve nenhuma carga na viga. Se não teve nenhuma carga na viga, é 0. Então, por isso que é só menos 1 para cá. Passou a seção S, se eu colocar uma carga aqui, não vai influenciar a seção S. Então é 0. É por isso que é bom decorar o modelo, mas saibam o que vocês estão fazendo. Vou voltar para trás, por exemplo. Tá, então já foi o A. B. Eu quero agora a linha do momento fletor. E essa linha do momento fletor a gente vai usar para o C. Então, vou fazer a minha de novo. Aqui está o meu apoio. E aí, qual que é o macete para a linha de influência de momento numa viga de apoiada com uma seção no meio de volta? Você vai ver, cadê a seção? A seção está aqui. Você vê qual é a distância entre o primeiro apoio e a seção. Faz essa mesma distância para baixo. Na prova, para fazer o desenho, leva um compasso. Que aí você põe a ponta do compasso aqui e gira. E aqui dá outra. Nos exemplos do Nakao, ele até coloca o compassinho. O compassinho. Aqui tinha a distância da seção até o primeiro apoio, ele marcou aqui. A gente marcou aqui. Certo? Aí a gente vai conectar o outro apoio à pontinha. Aí a gente pega a nossa seção e marca ela onde ela está dando nessa reta. Conecta no apoio e prolonga. Esse aqui não ficou tão reto. E esse aqui é o meu modelinho. Aí agora vai valer a pena também escrever. A gente finge que é uma reta. Eu vou apagar essas retas auxiliares, tá? E vai ser em cima disso que a gente vai fazer o item C, certo? Quais que são as especificações do item C? Eu tenho um veículo tipo, que é uma carga de 200. O da esquerda no veículo. Ok, quanto é? Quanto vale? Então, aqui vai ser. Isso aqui era 1, certo? Então aqui é 1. Aí aqui vai ser 4, certo?
Então, aqui a gente tem 1 para 4 é igual a 0,75 para 3. Certo? Agora a gente vê esse triângulo daqui. 0,75 para 2 vai ser igual a x para... Não, isso aqui é 1. 0,75 para 1 vai ser igual a x para 2. Por que você tinha pensado naquelas linhas... Auxiliares? Tipo a circunferência. No que ela te ajudou? A circunferência é para marcar esse ponto aqui. Ah, tá. Se eu sou, tipo, dá pra fazer na mão, mas o passo ajuda. Tipo, você pega essa distância e marca ela embaixo. Essa é a circunferência. Tá, entendi. Marcou ela embaixo do apoio, pega esse ponto e joga lá nesse apoio. Ah, tá, entendi. Só vai ficar a projeção do raio. Oi? É tipo a projeção do raio da distância. No integral, como você fez mesmo? Da sessão, tipo, tem 2 e 1. E tem esse aqui, que tá dentro Qual o tamanho? como você sabe como é que botar esse Completamente completo. Não, não, da Não, quando você começou, você pegou no chip da sessão. Você marca uma unidade acima, uma unidade abaixo. Aí você conecta paralelos da sessão. Ah, tá, e aí a gente vai passar a sessão. Aí eu passo a sessão e você escolhe. Não, eu entendi. Não entendi. Tá. Mas é tipo, porque a reação de um É 1 porque a força unitária que você aplica é 1. Esse aqui sempre vai ser 1 para cima. Esse aqui, por acaso, deu 1 porque essa distância é 1. Eu não entendi a B. A B? Como você constrói ou... Como constrói? Como constrói. Tá. Aqui está a minha seção S, certo? A minha seção S passa 1 metro depois do meu apoio. Então, veja a distância que é a seção S do meu apoio. 1 metro. Aí eu marco essa distância para baixo do apoio. Aí, desse ponto que eu marquei a distância, eu vou pegar esse ponto e conectar com esse apoio. Certo? Aí eu tive essa reta aqui. Aí eu pego a minha seção S e vejo aqui onde conecta, onde está a minha seção S. Desse ponto, eu conecto no apoio e aí eu fico com esse V. E esse V eu prolongo para o balanço. Esses aqui são os balanços que eu tenho. Eu só prolongo a reta. Ok? Tá. E isso vai mudar dependendo da sessão. Então também na CALC tem os exemplos lá para outras sessões. Então, aqui, quando a sessão está antes do apoio, quando a sessão está depois do apoio, vai virar um negocinho desse tipo. Certo? Voltando para o item C, a gente tinha 200, o 100, eles estão espaçados 1 metro, e a gente tem um peso próprio que é 200 kN por metro. Peso próprio a gente vai colocar na viga inteira. Então, tudo isso aqui vai ter 200 kN por metro aplicado em cima dela. Agora o meu carrinho. Eu quero o máximo momento positivo. Eu vou ter que encaixar esse 200 onde for maior e o 100 vai cair no lugar onde der, porque ele está limitado por 1 metro do lado do meu 200. Então, como que eu faço com o meu carrinho? O momento vai ser positivo quando a gente vai para baixo da viga e negativo quando a gente vai para cima. Eu vou pegar esse carrinho e encaixar aqui onde o 200 entra no maior, certo? Porque como que eu vou calcular o meu momento? Eu vou pegar esse 200 e multiplicar por esse valor da minha linha de influência. Então eu quero encaixar o 200 com o maior valor que tiver nesse triângulo. Encaixei ele nesse vértice. E aí o 100 vai ficar encaixado aqui. É o meu 100. E o meu peso próprio na linha inteira.
Aí, a gente vai fazer as continhas. Isso eu sei. Oi? Isso eu sei. A gente vai fazer as continhas. O momento máximo. Como que você calcula o momento quando você tem uma força distribuída? Você pega a área da linha de influência, que ele está sendo, que a força está sendo aplicada, e multiplica pelo valor da carga distribuída. Aí de novo, a área, valor da carga distribuída, a área, valor da carga distribuída. Então, vai ser, qual que é a área desse primeiro pedaço? 2 vezes o 1,5, que vai ser menos 1,5, porque eu estou na parte de cima da linha de influência de momento. Então, 2 vezes menos 1,5 dividido por 2. Eu vou somar todas as áreas do triângulo para multiplicar pela carga distribuída. Aí, esse triângulo aqui vai ser 4 mais 4 vezes 0,75 positivo, porque está embaixo da viga, 0,75 dividido por 2, mais esse triângulo aqui, que é 1 vezes 0,25, não, isso aqui é 0,25. É 1 vezes 0,25 negativo, porque está em cima da viga, menos 0,25 dividido por 2, isso aqui fecha o meu colchete, e tudo isso aqui é a área do meu triângulo. Eu vou multiplicar pela minha carga distribuída, que é o peso próprio da viga, que era 20. 20 vezes toda essa bagunça aqui é a primeira parte do meu momento máximo positivo. Aí depois eu vou encaixar o meu veículo tipo, que eu coloquei aqui para ser o maior possível. Então, mais o momento causado pelo veículo, que vai ser a força aplicada vezes a altura onde ela está sendo aplicada na minha linha de influência, que é 200 vezes 0,75. E aqui vai ser o 100, e vocês vão confiar em mim que isso aqui dá meio, mas isso faz sentido, porque é 1 para 4, 0,75 para 3, meio para 2, mais 100 vezes meio. E aí vocês vão confiar em mim, e essa resposta vai dar uns 197,5 kN. Agora, um problema de... pera. Ok, já vou aqui. O problema de eu ficar falando de linha de influência aqui, ele tem 1 quilhão de casos, que é o que eu mostrei lá. E no slide do Macau, ele tem muito exemplo e tem exemplo de prova, inclusive resolvido lá no final. Então vai ficar só isso mesmo que eu vou falar de linha de influência. Mas tem lá todos os modelos e tem mais exemplos com outros modelos se vocês quiserem ver. Por enquanto, ok? Operação. É tarde. Mais ou menos. O próximo assunto é treliças. Tá. Treliça a gente também vai ver o MFA, como diagrama 3D e diagrama 2D. Então, o que vai ser a nossa treliça? Para ela ser caracterizada como treliça, ela tem que ser uma estrutura composta por barras delgadas, barras finas, conectadas por nós. Esses nós não têm atrito, e a única coisa que a gente vai considerar é que a barra ela só pode estar sofrendo uma força de tração ou de compressão.
não tem força cortante nela, só tem força normal. São as duas opções que a gente tem. Além disso, todas as forças na minha estrutura estão sendo aplicadas nos nós da minha estrutura. Então, se eu tiver aqui uma treliça, eu não vou ter uma força aplicada aqui nela. Ela só pode estar nos nós da minha estrutura. Então, isso aqui caracteriza uma treliça. Agora, tem a questão da isoestaticidade da treliça. A gente via isso em diagramas quando a gente tinha, no plano, a gente tinha 3 equações, então a gente podia ter 3 incógnitas. No 3D, 6 equações, a gente podia ter 6 incógnitas. Aqui a gente tem, se B é o número de barras, a gente tem o número de barras. A gente tem que R é igual ao número de reações. E N é número de nós. É isoestático quando B mais R for igual a 2D. Eu vou usar isso para alguma coisa? Talvez, se ele pedir especificamente para você falar qual que é a coisa. Você não vai usar isso, mas só se quiser saber. Tá. Então a gente tem 2 jeitos de resolver treliças. O método dos nós e o método dos cortes. Quando que você vai poder usar o equilíbrio de nós? Quando você tem um nó, desse nó saem 2 barras que você não sabe o que está acontecendo, né? São as incógnitas do seu problema, e você tem ou uma força aplicada que você sabe quanto é, ou uma outra barra que você sabe qual é o normal dela, não conhecido. Então aí você vai poder usar os métodos dos nós. 2 incógnitas e alguma força que você sabe quanto que também está chegando no nó. Por quê? Porque o nó, quando a gente for separar o nó para fazer a análise dele, ele é um ponto, não tem momento. Então aquelas 3 equações planas que a gente tinha vão virar 2. Antes a gente tinha a equação de soma de forças verticais, horizontais e os momentos. A gente não tem mais esse momento, então a gente só pode ter 2 incógnitas. E o que eu faço quando eu não tiver uma situação assim na minha estrutura? O método dos cortes. Mas vamos começar por um exemplo de equilíbrio por nós. Então, esse exemplo não é de nenhum lugar, é só para explicar. Eu tenho essa treliça simplesinha, está apoiada dessa forma, uma força de 10 kN. Newtons aqui, os lados. Teoricamente, eu posso fazer equilíbrio de nó em qualquer um desses nós, certo? Porque todos esses nós têm 2 barras que estão saindo deles e eu tenho também uma força conhecida. Ah, mas essa não é conhecida. É conhecida porque você pode fazer rapidinho a reação de apoio, certo? Você faz o cálculo do equilíbrio disso aqui. Aqui você tem um X e um Y, aqui você tem um Y, e aí você faz a soma das forças no X, você tem Y. E o jeito ou B ou C igual a 0 e Z. Mas a gente vai fazer no A porque assim. Só para identificar. Equilíbrio do nó A. Esse é o nó A. Nele eu tenho. Pior que é bom. Uma força horizontal de 10. Eu tenho. Aí eu vou começar a assumir sentidos. Eu vou supor que a minha força AC, a normal AC, está assim. E eu vou supor que a minha normal AB está assim. Tem como eu adivinhar? Tem. Porque
O 10 está para esse lado. A única coisa que pode equilibrar o meu 10 é essa força na diagonal. Essa força na diagonal também está para esse lado. Tipo, também vai dar um componente aqui. Então já está errado. Ela teve que ser para baixo para dar para lá. E se ela for para baixo para dar para lá, essa vai ter que ser para chão. Assim. Então já sei que está errado. Mas é uma suposição. Aí vai. Então, eu tenho somatória de forças em X e somatória de forças em Y. Eu sei que o 10 mais o meu NAC raiz de 2 sobre 2. Por que raiz de 2 sobre 2? Porque isso aqui é um quadrado. Lado 2, esse ângulo é 45. Então, senos e cossenos dão raiz de 2 sobre 2. Eu acerto. Então eu sei que o meu NAC é igual a menos 10 radianos. Aí isso aqui é força em X, aí eu tenho a minha força em Y, que o meu FNAB é igual ao meu NAC raiz de 2 sobre 2. Esse é igual ao algo assim. E então o meu NAB é igual a menos 10. Certo? Aí então a gente descobriu quem que é esse cara e quem que é esse cara. A gente não descobriu esse ainda. Eu posso ir para qualquer um dos dois apoios para eu fazer o equilíbrio do nó ou B ou C para achar quem é essa barra. Problema, quando eu chegar aqui ou quando eu chegar aqui, eu não vou saber quem que é o apoio porque eu ainda não fiz a reação de grupo. Então a gente faz isso rapidinho. Aqui a gente tem o nosso DCL e aqui eu tenho vai ser 10 aqui, certo? Aí aqui vai ser YB é igual a 10 e YC é igual a X. Faz sentido? O momento aqui tem que ser 0, então 10 para cá. 10 aqui. Esse 10 vai fazer mais 10 vezes 2 de momento, esse vai fazer menos 10 vezes 2 de momento. Então ficou assim. Pulo para o meu nó B. Foi B que eu fiz? Foi B que eu fiz. Nó B. Eu tenho no B a minha normal AB. Normal AB eu vi que estava negativa. Então, na verdade era para ser assim, certo? Se era para ser assim, quer dizer que eu tenho uma barrinha, um ponto. No ponto, ela está fazendo uma força assim. Por que está acontecendo essa força? Porque ela é a reação do que está acontecendo na minha barra. A minha barra está comprimida, certo? Faz sentido isso? E aí, quando eu chegar nesse ponto aqui, que é o B, a força vai estar no sentido oposto, porque também é a reação. Faz sentido esse desenho? Então é tipo o contrário. É tipo o contrário. Se você estiver apontando para o sentido da barra. Uma coisa que dá para pensar também é que esse é o certo, né? Esse aqui tá com sentido trocado. A força está comprimindo o ponto quando a força comprime a barra. Certo? O sentido é o contrário, mas isso aqui é tipo uma compressão no ponto, isso aqui é tipo uma compressão na barra. Não, isso é uma compressão na barra. Ok? Sentido contrário. Então eu vou comprimir o meu ponto. Certo? NAB é 10. Só que eu também tenho esse 10 no B. Ainda bem que eu tenho esse 10 no B, porque senão estaria errado o meu exercício.
porque eu não tenho mais nenhuma força na vertical, então se não fosse 10, quer dizer que as coisas não tinham batido. E agora eu só vou ter força na horizontal. Eu vou assumir qual sentido? Eu vou assumir esse sentido, porque vai dar mais certo. Da minha normal BC. E aqui está a minha reação de apoio 10. Tipo, esse 10 não seria no outro sentido? Ou é nesse sentido? Não, porque ele é no logo. Não, tá certo. Mas a reação de apoio não devia cancelar com as forças externas? Sim. A minha recebe 10 trocado. 10 no ponto B, eu esqueci essa forma. 10. Ah, verdade. É que eu tinha desenhado esse aqui antes, né? Eu tinha desenhado pra cá. Não, mas essa é a coisa. Obrigada. Ok? Agora foi. Foi o processo. Ai, gente, é ok pra fazer coisa na música. Então eu chego aqui, o meu NVC é 10. Ok? Então, aqui também eu tenho um nozinho, eu tenho a minha barra. Aqui eu estou fazendo esse esforço, então eu tenho esse esforço. E a minha barra BC. A reação ali é para a direita, mas no nó, ela vai ser para a direita, a reação, ou ela vai ser para o Qual é essa? Vai ser o 10? É. Vai ser pra direita. Eu tô falando demais, eu tô falando demais. É isso. Não é pra dificultar mais do que eu tô querendo dificultar. Não tem muito problema. Tá. Posso largar? E o método dos potes, ele vai ser útil quando eu não tenho aquela situação de duas incógnitas e uma força que eu conheço. Então, como que eu vou ter que fazer o método dos cortes? Eu vou ter que achar algum lugar para eu cortar, onde eu corto 3 e somente 3 vigas. E aí eu vou fazer as minhas reações na estrutura que eu cortei. Então, quais são as etapas do método dos cortes? Eu vou calcular a reação de apoio. Aí eu vou fazer meu corte. Aí eu vou fazer o equilíbrio do corte. E aí eu acho as mãos. Vou fazer um exemplo da aula do Valério. Que é esse aqui. Tá, eu tenho essa treliça toda e todas as que são verticais e horizontais são de medem 2. Agora, eu tenho esse nó A, que eu tenho só 2 vigas chegando nele, uma força conhecida saindo dele. Eu posso fazer o equilíbrio de nó no nó A. Agora, vamos supor que ele te pede descer. Eu posso fazer o equilíbrio do nó A, vir para B e achar BC, ou eu posso fazer o corte e achar BC. Nesse caso, eu acho que até seria mais fácil eu fazer o equilíbrio de nó. Porque para eu fazer o corte, eu tenho que calcular as seções de apoio. Tem situações que eu não vou ter esse nó A. Então, eu vou ter que fazer essa
E tem exercícios que ele pede para você fazer o método dos cortes direto. Então, eu vou fazer o mesmo corte que ele fez lá. Que o que está acontecendo? É um corte que ele não vai em volta e ele está passando por 3 vias: BC, CG e GF. 3 e somente 3. Mas primeiro teste de acordo. Então, o meu BCL, eu vou fazer ele bovino, nem impacto nas dimensões certas, eu acho, mas eu tenho um rio para baixo. E ele passou pelas 3 vigas que eu tenho lá. E aí eu vou separar por esquerda. Quando a gente separa a nossa estrutura, quando a gente corta ela, vão surgir esforços solicitantes. Então eu vou cortar aqui, vai ficar uma coisa assim. O que é importante quando eu decidi cortar a minha estrutura? Eu tenho que deixar um pouco mais do que um nó. Se eu tiver uma estrutura como aquela, mas tiver uma viga aqui, por exemplo, se eu cortar assim, eu vou estar passando por 3 vigas, mas eu deixei só um nó desse lado. E se eu tiver só um nó, eu não vou estar passando no momento, então isso não te ajuda. Eu tenho que deixar um pouquinho mais do que só um nó. Além disso, as forças são concorrentes se eu fizer desse jeito. Ou seja, essa normal está nesse sentido, ela pega nesse ponto. Essa normal pega nesse ponto, essa normal pega nesse ponto. Então eu também não vou conseguir fazer o meu corte desse jeito. Deixar um pouquinho mais da estrutura. Ficou assim. Aí eu vou colocar os esforços que apareceram quando eu cortei, que não são nada mais uma vez
Então aqui vai ter uma normal, aqui vai ter uma normal, aqui vai ter uma normal. Aqui. Deixa eu ver aqui. F. G, C. F, G. Ok. E aqui eu tenho o meu mil. Então, agora que eu vou fazer, agora eu tenho que fazer o equilíbrio do código. Relação ao equilíbrio, quer dizer, sistema para ver o equilíbrio é a somatória de fx igual a 0. Então, eu tenho aqui o meu f de aí a minha somatória então meu f g c aí de 2 sobre 2 é igual a 1000. Então f g c é igual a 1000 vezes 2. Momento. Eu vou escolher o polo G. Igual a 0. Então, esse 1000, isso aqui é 2, certo? 1000 vezes 2. Vai ser igual a esse FBC vezes 2 também. Então, o FBC é igual a 1000. Quando eu voltar esse e esse nessa equação, eu chego que o meu FGF é igual a menos 2. Certo? Então, esse é o método de Iter. O método de Iter, que é o método dos códigos. Não tem mais de premissas. É isso. Certo? Posso parar? Deixa eu. Tá. Não tem muito. Ah, não, foi copiando agora. Tá. E aí a gente tem os códigos. Tá. Os códigos são exatamente a mesma coisa que a gente já tinha visto em diagramas, só que agora eu tenho uma equação a mais porque eu ganhei uma incógnita a mais de presente. Qual é a ideia? O código triangulado. Eu acho que vai ser 3D prevista forte, que não vai cair ali, porque eu não sei. Não, aí eu tenho certeza. Aí eu vou ter certeza que eu cheguei. Cássio, não tem mais disso por aqui, né? Só tem. Ah, eu vou ver se tem na sala do lado aqui. Eu posso. Bom, fria. Tá. Então, é exatamente a mesma coisa, só que agora eu vou ter uma estrutura que ela tem as duas articulações que a gente já conheceu, só que essas duas articulações elas vão ter uma força na vertical e na horizontal cada. E essa é uma situação que a gente não sabia calcular, porque era hiperestático. Então a gente coloca uma outra articulação que vai ajudar a gente. Ela vai nos dar outra equação para a gente conseguir matar para a gente conseguir matar essa nova incógnita que a gente tem, que é uma dessas a mais 4 que a gente tem agora. A articulação
vencer maiores vãos, que ela diminui o momento que a gente tem na nossa estrutura e permite a gente alcançar vãos maiores. Então, etapas. A gente tem a gente chama essa terceira situação de rock. Isso aqui eu estou supondo um exercício bem padrão, que ele te dá uma estrutura triangulada e ele quer que você calcule os diagramas, os desenhos de diagramas. Então, essa é a que você vai fazer. Então, eu vou fazer um exemplo da aula do Valério também. Isso tudo. Então, no D eu tenho duas reações de apoio, no E eu tenho duas reações de apoio, deu 4, não deu certo, eu coloco mais uma rótula e aí eu coloco 80 kilonewtons. Então, primeiro eu vou calcular a equação de equilíbrio da minha estrutura. Então, eu tenho a minha somatória, que é x, da série. Vezes 3, o que é 3, é igual. Esse XA incide aqui no ponto E, ele não tem momento. Quem tem momento é o YA, que vai ser YA vezes 6. Daqui eu tiro que o meu YA é igual a 40. Daqui eu tiro que o meu YE também é 40. Faz sentido isso? A estrutura é simétrica, então faz sentido que o meu Y seja igual ao meu YE, certo? E sobrou esse XA, XZ. O que eu vou fazer com ele? É aquela história, eu tinha 4 equações, eu já sabia que não ia dar certo só com um equilíbrio padrão. Então eu vou separar na rótula e falar que o momento é 0. Quando eu separo, eu não vou desenhar separado aqui, mas quando eu separo, eu vou ter uma estrutura da direita e uma estrutura da esquerda. Eu pego qualquer uma delas e aí eu vou fazer o momento aqui na rótula igual a 0. O momento gerado pelas forças da direita, se eu pegar da direita, ou da esquerda, se eu pegar da esquerda. E o 80 eu coloco aonde? Onde você quiser, mas ele não vai influenciar no momento na rótula, porque ele está incidindo na rótula, então ele não tem momento, então não é uma preocupação. Se fosse uma carga concentrada, distribuída,
eu consideraria Então, exceção. se fosse uma carga distribuída.